Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Eu sei as lutas que te afligem são imensas, e até pensas que não vais mais suportar. São duras provas pelas quais estás passando, grandes as muralhas que estão a te cercar. Mas, meu irmão, não desanime, siga em frente. Verás que logo o socorro vai chegar, pois o Senhor não nos permite maior prova do que aquela qual podemos suportar. Verás em breve o teu pranto em alegria, se transformando, então cantando seguirás. Mais um pouquinho e logo vem o refrigério, e os mistérios do Senhor entenderás. Se estamos fracos, o Senhor nos fortalece, nos ajudando a cada dia a caminhar. Pois Ele mesmo disse na sua palavra: a recompensa eu darei a quem vencer. Porém aquele que recua no caminho, a minha alma nele não terá prazer. Verás em breve o teu pranto em alegria, se transformando, então cantando seguirás. Mais um pouquinho e logo vem o refrigério, e os mistérios do Senhor entenderás. Mais um pouquinho e logo vem o refrigério, e os mistérios do Senhor entenderás. Mas tudo para Deus é possível, tudo para Deus é possível. Crê tu somente que Deus está presente, e tudo para Deus é possível. Mas tudo para Deus é possível. Tudo para Deus é possível. Crê tu somente que Deus está presente, e tudo para Deus é possível. Quantos têm sentido bem em glorificar a Deus? Amém. Você crê que Ele também está bem com você? Amém. É muito importante quando nós podemos assentar aqui e entrar em espírito, né? E tirar nossas mentes das coisas naturais, do irmão ao lado, da irmã, de alguém que entra, e pensar nele e glorificá-lo, né? Aliás, Ele merece todo o nosso louvor. Ele deseja que nós lhe adoremos em espírito e em verdade. Creio que cada um de vocês que está aqui é porque ama ao Senhor e quer lhe adorar. Amém?
Eu agradeço Jesus por esse privilégio que ainda nós temos. Eu estava pensando, às vezes nós perturbamos um pouco com barulho, mas o profeta diz que o povo de Deus é barulhento. Eles produzem barulho. Não barulho mecânico, né? Barulho por motivos, objetivos, tudo correto. E eu espero que nós estejamos entre aqueles que vão fazer bastante barulho do outro lado. Vocês creem que vai haver muita glória, aleluia, ação de graça, louvor do outro lado? Então, já vamos ensaiando aqui, mas nas coisas corretas. A maior glória nesta hora é quando você pode dizer amém à palavra de Deus para esse dia. Aí você está na linha, não é? Na direção certa. Se você estiver glorificando a Deus somente por milagres, curas, bênçãos, prosperidade e coisas assim, você não está muito bem com Jesus. Você deve estar glorificando a Ele pela palavra do dia, não é? Porque ela veio para nos aprontar, preparar nossas almas, que nós estamos desejando muito render ao Espírito Santo. Eu estou grato a Jesus por estar aqui hoje. Tivemos leituras de mensagens maravilhosas, ouvimos a palavra, cada vez está causando estímulo, né? Porque a única coisa que causa estímulo no cristão nascido de novo é a revelação. Vocês creem que a revelação causa estímulo? Muitos estão estimulados, né, sem revelação. Mas o profeta diz que o que causa estímulo no eleito é a revelação. Isto é vinho novo. Então, cada vez nós estamos sentindo melhor. Temos hoje os visitantes, alguns irmãos que vêm estar conosco. Temos, por exemplo, de Joinville, o irmão Pedro, pai do irmão Cícero, que já esteve hoje na escola. Por favor, levante a mão aí, irmão Pedro. Aí está lá atrás. O Senhor o abençoe. Bem-vindo, irmãos. Temos o irmão João Agostinho, de Curitiba. Levantaria a sua mão. Nosso precioso lá atrás. Deus lhe abençoe. Bem-vindo a essa casa de oração. Temos o irmão Trajano de Jesus, também de Curitiba. Levantaria, lá está nosso precioso irmão. Temos a irmã Marilene Batista e filha, não é? Levantaria a mão. Lá está nossa irmã, sua filhinha. Deus abençoe. A irmã Nadir da Silva, lá de São José dos Campos. Está aqui na frente. Deus a abençoe. O Senhor abençoe a ela, não é? Bem, o irmão Firmino Salles, lá da colônia São Roque, ele está dizendo, né, que está regressando, ele já esteve falando conosco, a comunhão, e creio que vocês oram para que Deus lhe ajude, né, um dos vencedores. Vocês oram por ele? Tem mais uma aqui, irmão Paulo de Tarso. Onde está o irmão Paulo? Está ali um jovem irmão. Deus lhe abençoe. Podemos dizer Deus os abençoe? Amém. E nós vamos aproveitar o tempo com a palavra de Deus. Vou pedir vocês se colocarem em pé. Nós vamos ler duas escrituras. Vamos tomar Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. E depois Lucas 17, verso 26 em diante. Versos 6 e o 7. Diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espersa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Vamos ler Lucas 17, verso 26 em diante. Assim está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém, Jesus. Oremos a Deus. Pai Celestial, reunimos aqui em Teu santo e bendito nome, crendo que o Senhor está olhando para nós, para as nossas vidas nessa noite, para cada necessidade, problemas e dificuldades, crendo que o Senhor, ó Deus, importa conosco, importa com cada necessidade de Teus filhos. Por isso nós cremos que o Senhor continua sendo Jeová Jireh,
aquele que provê todas as coisas. Deus ajuda cada filho do Senhor, cada filha, ser suprido em todas as áreas da vida, mas principalmente as espirituais, e também, ó Deus, especialmente para esta hora que vivemos, porque sabemos que o Senhor tem um trato todo especial, com um povo todo especial aqui na terra, e o Senhor está falando às suas almas nessas últimas horas, coisas que o Senhor não falaria a qualquer um. Ajuda-nos a captar a visão, a voz do Espírito Santo, e ajuda cada predestinado a estar aqui por amor à Tua mensagem, e que o Senhor possa também despertar-nos e sacudir-nos, ó Pai, e trazer um avivamento em nossas almas, não porque nós vimos um milagre, uma cura, mas porque vimos o dia, a hora, a mensagem, porque vimos, Senhor, que somos parte desse corpo, porque recebemos a luz, Senhor, porque descobrimos o que somos neste corpo. Ó Deus, Teu profeta nos diz que um dia cada membro reconhecerá a sua posição, seu lugar no corpo de Cristo, e o rapto acontecerá. Ajuda-nos a reconhecer cada dia mais que a nossa posição está na Tua santa palavra para esse dia. E dá-nos graça e interesse por aquilo que é dado gratuitamente nesse tempo. Em Teu santo nome nós pedimos. Amém, meu Deus. E vocês podem assentar, irmãos. Muito bem, hoje pela manhã me inspirei um pouco quando eu ouvi a leitura da mensagem do irmão Brana, e é justamente aí que nós ficamos mais ancorados. O título da mensagem é um julgamento. Quando o profeta, de princípio, colocava aqueles três, Senhor cepticismo, Senhor incredulidade, Senhor impaciência, como testemunha ao lado do acusador, e depois ele colocou as testemunhas de fé, as testemunhas verdadeiras que podia segurar a palavra de Deus em sua era. E quando ele se coloca ali, sendo a última testemunha, ou aquela terceira testemunha da palavra para esse dia. E ali então ele começa a relatar, e ele chega a Lucas 17:30. E eu creio que nós estamos muito empolgados, porque esta é a mensagem da hora. Eu não sei se vocês creem que a mensagem da hora está incluído tudo isso. Creem mesmo, irmãos? A mensagem da hora não é a mensagem de Lutero, de Wesley, a mensagem, como diz o profeta, de alguns anos atrás, mas a mensagem para a hora mesmo, a manifestação do Filho do Homem. E eu creio que hoje nós, pela graça de Deus, já podemos sair fora dos sistemas, dos credos, deixar de ouvir os intelectos, os intelectuais, para ouvir uma voz. Eu não sei se vocês aqui estão interessados em uma voz. Quanto pode dizer mesmo amém? Isso significa que há algo aí detrás, que você tem uma só voz a ouvir nesta hora final. É a voz do Espírito Santo. É a voz de Deus para os últimos dias. Eu, faz muito tempo que deixei de ouvir outras vozes, grandes vozes de grandes pregadores, de gente poderosos, que chama atenção, são líderes e grandes guias. Pela misericórdia de Deus, Deus me revelou que eu tenho que ouvir uma só voz. E eu creio que esta é uma das características da noiva nesses últimos dias, de poder ouvir a voz do noivo através do enviado do noivo. Vocês creem que o noivo está falando à noiva por meio dessa mensagem muitas coisas? Isso não é falado a todo mundo, não. É pregado como se fosse para todos, mas é somente o eleito que capta, não é? Somente o predestinado. E como eleito que nós reclamamos, noiva, então nós devemos lembrar que estamos debaixo da voz da revelação da Bíblia nesses últimos dias. Vocês creem que a revelação da Bíblia veio para nós? Essa revelação da Bíblia não podia vir na voz de nenhum dos mensageiros. Eles tiveram porções da palavra, mas nesta era Deus prometeu o sétimo anjo, prometeu Malaquias 4 e prometeu a volta da palavra no meio do povo eleito. Nós estamos muito felizes pela volta da palavra.
Se temos um motivo de regozijo como Davi, de dançar, glorificar, tudo, é pela volta da palavra. Vocês não estão felizes pela volta da palavra? Então, essa palavra é a voz de Deus. E nela está todos os mistérios, todos os segredos, a restauração de tudo, a voz do Cordeiro abrindo os selos que sela toda a Bíblia. E eu creio que cada um de nós estamos muito felizes de seguir um profeta que pega cada pedacinho da Bíblia e crê e nos trouxe por revelação, de uma maneira diferente do que eu pensava, do que você pensava, numa forma diferente do que nós antes imaginávamos. Porque cada um de nós tínhamos uma ideia, não é? Cada um de nós pensávamos uma coisa. Um pensava os pensamentos batista, outro pensamentos metodista, pensamentos assembleano, pensamentos testemunha de Jeová, né, chamados, pensamentos de adventismo, pensamentos diversos. Até que Deus encontrou conosco nessa palavra e mudou os nossos pensamentos. Deus já te mudou? Você não está carregando bagagem? Quantos creem que estão seguindo essa mensagem sem bagagem? Mombrana diz que tem muita gente que vem, mas tem bastante bagagem, né? E eles querem ir com o caronista. Mas nessa mensagem você não vai assim todo o tempo. Você vai ter que ter a experiência, não? Você vai ter que andar dentro dela com uma fé genuína em toda ela. E isso só se faz através do novo nascimento. O novo nascimento é que traz fé perfeita nessa palavra, fé genuína. É muita coisa aqui, mas nós vamos tentar resumir algumas coisas. No parágrafo 130 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele diz algo aqui: devemos ouvir somente uma voz, atentamente, e vermos quão enganoso aquela coisa é. Observe, não podemos, não devemos ouvir qualquer outra palavra do homem, não importa o quanto ele seja inteligente ou educado seja. A Bíblia em Provérbios diz que devemos parar de arrazoar. Vem? Agora, aqui no segundo estado, o primeiro estado é o sentido da visão, paladar, tato, olfato, audição. Isso está em seu corpo de fora. No corpo de dentro, qual é o espírito, está a razão, pensamento e demais. Nós devemos derribar tudo isto. Não podemos arrazoar, dizer, agora espere, se Deus é um Deus bom, já nos foi dito tanto que Ele é. Se Ele é um Deus bom, então se eu for sincero, embora eu não possa ver aquilo naquela Bíblia, ser correto, eu sendo sincero, eu serei salvo. Você estará perdido. Mas eu vou à igreja e eu faço só as coisas que eu creio que sejam corretas e tento segurar no que eu penso que é certo. Bem, você continua perdido. Há caminhos que parecem ser corretos para o homem, mas o fim dele é sempre a morte. Vê? Você não deseja ser salvo. Você se perderá. Vê? Deve ser aquela parte dentro te controlando. Bem, mas eu falei em línguas, irmão Brana. Bem, não crê você em falar em línguas, irmão Brana? Absolutamente. Bem, eu gritei. Não crê você nisso? Sim, Senhor. Eu vivo uma boa vida cristã. Não crê você nisso? Sim, Senhor. Mas isso continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa de moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma eram aqueles sacerdotes religiosos até a sua alma. Tão religiosos que um foi interpretado de uma maneira errada. Foi apedrejado até morrer. A pena capital de brigar com a palavra de Deus era morte. Esse é que é o problema com o nosso país hoje. Amém? Vocês entenderam isso, irmãos? Pessoas boas, sinceras, religiosas, ninguém pode pôr o dedo neles, de tão santo e puro que eles são, né? No entanto, a palavra estava diante deles, a palavra feita carne, a palavra manifesta, e eles não podiam crer nela. Vocês se lembram disso, irmão?
Jesus olhou para eles e Jesus olhou para os discípulos e disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, nos quais eles forem ensinados. E o profeta diz que tem que haver uma adoração correta. E essa adoração correta é por revelação. Vocês creem? E hoje nós temos que descobrir o que é a palavra para esse dia, crer e andar na palavra. Aleluia. Vamos dar prosseguimento aqui, porque eu creio que está ficando bom. Vocês amam a palavra do Senhor? Vamos ler aqui na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, a partir do 137. O profeta nos fala acerca da Bíblia, em toda essa mensagem, e que ela não pode ser acrescentada nem diminuída. Eu creio que todos nós cremos nisso. Vocês creem que a Bíblia nunca pode ser acrescentada nem diminuída? Agora, ela tem coisas dentro dela, encerrado, que se você não crê, não aceita o divino intérprete, o Espírito Santo, nesta era, por meio de um profeta, para interpretá-la, para trazê-la a você, você vai achar que a própria mensagem está errada. Mas o eleito, quando ele descobre que esta é a palavra do dia, da hora, ele não tem mais nenhuma coisa a fazer, a não ser seguir a voz do Espírito Santo. Vocês creem nisso? Seguir a palavra. Então, o profeta nos diz aqui da Bíblia, eu creio que todos nós sabemos que mesmo aqueles trovões, como sempre tenho repetido, que não estão escritos na Bíblia, no sentido literal, não foi nem mesmo escrito, porque a voz de Deus disse para João: não escrevas, sela. Vocês creem que ele não escreveu? Mas creem que foi selado? Selado no livro. E o profeta diz que mesmo esses 7 trovões têm que comparar com toda a Bíblia. Porque Deus não tem nada fora das Escrituras. Vocês creem nisso? Agora, o que acontece é que os selos se abriram, a palavra é escrita, mas aquela parte que o 7º selo, que houve silêncio, não houve nada escrito, como também Apocalipse 10, de 1 a 4, que não tem nada escrito, só está selado no livro, mesmo aquela parte, o profeta diz: isso tem que vir com assim diz o Senhor. Porque tem que comparar com a Bíblia algo que encaixa de Gênesis a Apocalipse. E não pode jamais ser interpretado. E somente o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é que revelará isto ao eleito. Vocês creem que o Espírito Santo vai revelar? E Deus sempre tem um canal, ele não muda. E ele diz que todo mistério e segredo, tudo tem que estar numa voz. E eu creio que você crê que é a voz de Deus para os últimos dias. Não importa quantos, diga: não, eu até digo que os trovões estão no futuro. Eu digo que o 7º selo não foi revelado. Né? Muita gente também está dizendo isso. Mas crer no mensageiro do 7º selo e crer que aquilo não soou em vão, como diz o profeta, mas tem que vir, e ele diz que tem que vir com assim diz o Senhor, isso é para águias. Isso é para eleito. Isso é para quem? São filhos de Abraão, que não estão andando aqui, mas estão andando aqui na alma, com a palavra dentro do dentro. Então espero que vocês não venham interpretar mal o que estou dizendo. Então o profeta diz, falando da Bíblia, ela não necessita de intérprete, pois a Bíblia diz que Deus faz a sua própria interpretação da Bíblia. Ela não é em particular interpretação. Isto disse Pedro, correto? Vocês creem? Ela não precisou, nunca precisa. E nesta era, Deus cumpre quando Ele diz. Quando Deus disse, uma virgem conceberá, ela concebeu, ainda que passou o tempo, mas aconteceu. Quando Deus disse, haja luz, pode ter passado milhões de anos sem que houvesse luz. Mas um dia a luz tinha que estar lá. Vocês creem? Quando Deus disse que viria o 7º anjo, e na sua voz todo o mistério seria revelado, não importa, o eleito crê. Ele só descansa. É a promessa desse dia. Nós não estamos olhando para trás e nem para frente. Nós estamos olhando para a hora que vivemos.
ao mal, tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê seu assentar, seu sair. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor.